E aí, pessoal, vocês estão me vendo, me ouvindo? Tá bom? Bom, pessoal, boa noite. Boa noite, som... professor. E aí, o som tá bom? Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo legal? Ok, tudo ok. Bom, de manhã teve alguns momentos que alguns alunos falaram que tinha travado um pouco a imagem, sabe quando fica parada, tremendo? Se acontecer, vocês falam que aí a gente repete se precisar, tá legal? Bom, a gente vai falar hoje sobre determinação de cloretos em soro fisiológico, né? A gente já falou sobre isso, a gente já até soltou um relatório sobre isso. Só que essa semana eu fui no laboratório, né? E eu gravei essa aula de determinação de cloretos em soro fisiológico. Então, eu vou passar essa aula para vocês, né? Para vocês poderem assistir. E aí, o som provavelmente vai ficar ruim. Mas vocês não precisam se preocupar com o som, tá? Porque eu vou parando, vou explicando até ficar claro, né? Depois eu disponibilizo, acho que eu até já disponibilizei, né? O link do YouTube que o vídeo está gravado. E aí no YouTube o som tá legal, o som tá bom, perfeitamente, né? E aí vocês podem assistir com calma, quantas vezes quiser, tirar as dúvidas. Tá legal? Então, o mais importante é não ter dúvida, tá legal? Todos os relatórios e trabalhos precisam ser entregues até a semana que vem, né? E depois já começa a semana de prova, né? E aí na semana de prova até você pode mandar alguma coisa, só que já passa a ter um pouco de desconto da nota, porque tu já está entregando com atraso, né? Então é isso, pessoal. Alguém tem alguma pergunta? Professor, eu tenho 3 perguntas referente ao relatório, mas o senhor prefere que eu pergunte agora ou depois que o senhor der a explicação? Eu acho melhor depois. Tu não vai sair da aula até às 10, não, né? Não, professor, eu vou ficar. Então, melhor depois, porque aí depois que assiste essa aula, talvez esclareça alguma dúvida ou apareça mais. E aí a gente já discute tudo de uma vez. Tá bom, professor. Agora, sobre as datas, o senhor falou semana que vem, não é para o dia 11 esse relatório? O que a gente já falou para o dia 11 é para o dia 11, mas acho que tem coisa que ficou para depois, né? Tem coisa que eu... É que eu não assisti a aula da semana passada. Não, tá bom, professor, obrigada. Não, beleza, mas é porque eu tive coisa que eu coloquei hoje ainda. Tem coisa que é para o dia 11, mas tem coisa que eu coloquei hoje. Então, aí já o prazo fica um pouco maior. Tá legal, gente? Então, eu vou dividir a tela. E agradeceria se alguém conversasse comigo pelo microfone, porque eu fico mais seguro de que vocês estão me vendo, né? Tudo bem? Vocês estão vendo aqui determinação de cloretos em solo fisiológico, farmácia? Sim. Bom, então está perfeito. Agora eu vou entrar no YouTube. Esse daí é o link. E aí a gente vai
passar. Bom, vocês devem ter ouvido quase nada, né? O que vocês ouviram do que eu falei aí? Quase nada, né? Eu não ouvi nada, professor, desculpa. Perfeito, perfeito. Então, assim, vamos o que está sendo falado no vídeo, tá? O que eu fiz foi dar uma boa noite, né? E aí eu falei o seguinte, que a gente vai determinar cloretos num soro fisiológico. Então, esse aqui, que está aqui, é uma amostra de soro fisiológico, tá legal? Esse frasquinho aqui é uma amostra de soro fisiológico. Repara que eu já joguei um pouco de amostra aqui para dentro desse becker. Vocês estão me ouvindo, né? Sim. Por quê? Porque se eu colocar uma pipeta aqui dentro, sempre existe o risco de contaminar a minha amostra. Então, é sempre um cuidado que a gente deve ter, evitar colocar qualquer coisa dentro da amostra, até porque, às vezes, a gente precisa guardar a amostra como contraprova, coisa do tipo, né? Então, eu joguei um pouquinho de cloreto e soro aqui dentro, e esse aqui é o nitrato de prata, que é o meu agente titulante, né? Porque cloreto reage com prata e forma cloreto de prata. Então, o que eu vou fazer é determinar cloreto, né, aqui dentro dessa amostra de soro, através da titulação com nitrato de prata, tá legal? Quando você vai fazer análise de algum laboratório, você sempre tem que ter o cuidado de se preocupar com o que você vai determinar, né? Então, eu vou determinar a concentração de cloreto aqui nessa amostra de soro. Se eu quiser isso em gramas por litro, eu preciso medir o volume da amostra. E aí, nesse caso, eu preciso de um equipamento que seja capaz de medir esse volume com precisão. Por isso, a gente usa uma pipeta volumétrica, né, que é mais cara, mas garante o volume que está escrito ali. Então, uma coisa que eu sempre bato o pé em química analítica é que a gente precisa tomar um cuidado de aumentar, melhorar a nossa produtividade. Quer dizer, você produzir mais em menos tempo. Trabalhar rápido. E trabalhar rápido significa o quê? Fazer as coisas devagar, sabendo o que está fazendo. Então, uma das coisas mais importantes é o material que você vai usar. Então, você vai usar a pipeta volumétrica quando você precisa de uma pipeta volumétrica, quando você precisa de um volume preciso. Então, que nem nesse caso aqui, o volume da amostra tem que ser 10 ml. Então, eu vou medir numa pipeta volumétrica. Tá? Eu não posso achar que eu estou colocando 10 e colocar 11, porque aí 1% de erro. Tá? Você vai ver que em alguns momentos eu vou colocar reagentes que eu não preciso ter volume preciso. Aí eu não vou usar material volumétrico, que é mais caro e me gasta tempo. Então, é desse jeito que a gente ganha tempo em laboratório, né? Sabendo o que está fazendo, se organizando e fazendo as coisas com calma, mas principalmente sabendo o que está fazendo. Tá? Se você quisesse determinar a concentração em porcentagem, aí, em vez de medir o volume, você ia ter que medir a massa. Como eu vou querer que vocês façam em gramas por litro e porcentagem, eu vou pegar uma pipeta de 10 ml, que aí eu tenho um volume preciso, e vou pesar aqui nessa balança que está aqui, já está até com ela ali dentro, eu vou pesar esses 10 ml, que aí eu passo a ter o volume e a massa.
Com o volume eu posso determinar a concentração em gramas por litro e com a massa eu posso determinar a concentração em porcentagem. Perguntas? Olha, gente, tudo na vida tem vantagem e desvantagem, né? Essa aula aqui, ela tem a desvantagem de você não estar ali fazendo, né? Presencial. Mas ela tem a vantagem de que a gente pode ir parando quantas vezes precisar e explicando detalhadamente. Eu acho que, em termos de conceito, em termos de aprender o que é uma talvez até se aprenda mais aqui, né, de tanto que a gente fala, porque a gente está fazendo, mas a gente está explicando o tempo todo, tá legal? No final da aula, eu gostaria que vocês dissessem o que vocês acharam, tanto do vídeo como da maneira que a gente tratou, né, porque eu não quero só o vídeo, eu quero que vocês entendam, então a gente vai detalhar tudo. Até aí, alguma pergunta? Professor, o senhor poderia explicar por que para determinar em porcentagem tem que ser em massa e não em volume? Isso eu posso te explicar depois da experiência, porque aí a gente vai discutir a parte de cálculo, e aí eu te explico isso. Nesse momento, não. Nesse momento, eu estou mais preocupado que consiga entender a parte experimental, tá legal? Tá bom. Porque mas não esquece a pergunta, tá? Deixa ela anotada aí para não esquecer, porque isso aí eu vou precisar sair dessa tela, e agora eu não gostaria de sair daqui. Tá legal? Pode ser assim? Pode, claro, tá bom, professor. Da volumétrica, essa bujudinha assim, né? Ela só tem uma marquinha. Então, se você quiser um volume diferente de 10, você tem que pegar outra pipeta, que essa aqui é só 10. Em compensação, ela garante o volume de fábrica, por isso que ela é mais cara. Essa pipeta não pode ser colocada em estufa. Se eu colocar em estufa, ela dilata e quando ela volta, nunca mais volta para o tamanho normal e ela perde a ferição. Então, às vezes, ela vem úmida. E aí a gente desambientar, quer dizer, eu encho a pipeta com a amostra e jogo fora, porque aí ela vai ficar contaminada com a própria amostra. A gente chama isso de ambientação. Essa aqui já veio seca, então eu não preciso passar por um processo de ambientação. Assim como a bureta também, né? Quando ela vem úmida, precisa ambientar, quer dizer, enche a bureta de solução, lava a bureta e joga fora. Aqui, ela já veio seca. Então, eu não vou precisar passar por esse processo, tá legal? Aqui agora eu vou colocar a pera aqui para sugar os 10 ml. Essa aqui é uma pipeta, uma pera de 3 vias, né? Então, aqui, ó, tem um... Aqui dá para ver. Aqui tem uma válvula que você aperta, ela suga. Aqui, se você apertar aqui, dá entrada de ar, e aí o líquido escorre. E aqui também, se você apertar aqui, suga, né? E aqui, aqui em cima é para você esvaziar a pera. Aqui embaixo é para sugar e aqui é para esvaziar. Vendo? O L já está aqui. Eu apertei ali para zerar, né? Tarar isso aqui, né? Então, quando eu aperto ali para tarar, a balança já fica no zero. Então, o peso do L já está descontado, né? Então, a única coisa que a gente vai pesar aqui realmente é a amostra, tá legal?
Existem dois tipos de pipeta volumétrica. Uma que tem um risquinho aqui em cima e outra que tem dois risquinhos. A que tem um risquinho, ela foi aferida só deixando escorrer o líquido. Então, a aferição dela de fábrica vem só escorrendo o líquido. Quando tem dois riscos, significa que você tem que soprar isso aqui. Como a gente não pode colocar a boca de jeito nenhum, né? Olha, lógico, né? Uma técnica muito simples para fazer isso é você coloca o dedo aqui em cima, né, para fechar a entrada de ar, e aí com a mão você abraça isso aqui com a mão. Quando você faz isso, o aquecimento, né, o calor da tua mão aquece o ar que está aqui dentro. E aí, como o ar não tem para onde sair, ele vai sair por baixo e vai expulsar essa última gotinha. É uma técnica simples, mas que funciona muito bem. Professor, Fala. a amostra que o senhor falou que está pesando é o soro fisiológico, né? Isso. Ah, tá bom, só para eu anotar, obrigada. Eu peguei 10 ml e já pesei esses 10 ml. Tudo que eu estou falando aqui está sendo falado no vídeo também, tá? Então, quando vocês forem assistir isso no YouTube, se vocês quiserem, vocês vão ouvir tudo que eu estou falando aqui, vocês vão ouvir novamente, tá? Olha lá. Agora eu vou apertar aqui para poder expulsar a última gotinha. Fica de olho aqui que você vai ver que a gotinha cai. Ó, já caiu. Então, marca essa massa. Olha, a massa da amostra, a gente pipetou 10,0 ml e essa massa deu 9,998 gramas. 9,998 gramas. Agora eu vou jogar aqui dentro água destilada. Numa titulação, a água destilada só serve para aumentar o volume aqui, para ficar mais fácil de manusear só. Então, se eu colocar 50, 60, 70, colocar o L debaixo da torneirinha do barrilete que tem água destilada, tudo bem, é tudo a mesma coisa, né? Então, eu não preciso de precisão. Então, ninguém, né, vai me pegar no laboratório, por exemplo, né, para transferir água para cá, pegar água com pipeta volumétrica, né? Pelo amor de Deus, né? 50 ml com proveta, porque se for 50, 55, 60, não vai mudar nada. É aí que eu digo que a gente ganha tempo, né? Que é saber para que serve cada equipamento, né? A proveta não tem precisão. Então, aqui é um bom lugar para usar a proveta, né? Porque ela é rápida. E como eu não preciso de precisão, para mim está ótimo. Ó, repara num detalhe. A segurança em laboratório é fundamental. Repara que a gente tem um suporte aqui que é feito de metal e uma bureta que é feita de vidro, tá? Então, se você apertar demais aqui esse metal, a bureta pode quebrar, porque ela é de vidro, e essa bureta é muito cara. Se você apertar pouco, esse vidro pode escorregar, a bureta escorrega, bate no chão, quebra o biquinho e estraga a bureta. Então, o que eu faço? Eu aperto essa garrinha com a mão e com a outra mão eu puxo para cima e para baixo para ver se ela está bem presa. Uma vez que está bem presa, eu aperto isso aqui
só até eu saber que ela não está mexendo mais. Uma vez que eu fiz isso, aqui eu não mexo mais. Se eu tiver que tirar a bureta, eu vou tirar aqui, que aqui é ferro contra ferro. Aqui eu não corro o risco de quebrar a bureta. Então, eu vou tirar o conjunto inteiro. Tá? Isso é segurança, né? Faz com que a gente consiga trabalhar sem quebrar equipamento. Tá legal? Posso fazer uma pergunta referente à análise? Desculpa, repete, por favor. Posso fazer uma pergunta referente à análise? Não, só pode como deve. Como que eu determino se a etapa que eu estou da análise precisa ou não de precisão volumétrica? Como que eu faço assim? Sabendo para que serve cada reagente, né? Entendendo a metodologia. Então, por exemplo, toda vez que você vai pegar a amostra tem que ser medida com precisão. Porque o volume da amostra, a massa da amostra, entra no cálculo. Então, se você colocar 10% a mais ou 10% a menos, é 10% de erro na tua análise total. Está claro aí? Tá. A água destilada era só para aumentar o volume. Se eu colocar 50 ml e gastar aqui 14 ml de nitrato de prata, se em vez de 50 eu colocar 70 de água, eu vou gastar os 14 ml de nitrato de prata do mesmo jeito. Se eu colocar 100 de água, eu vou gastar os 14 ml de nitrato de prata do mesmo jeito. Ou seja, essa água não vai interferir no resultado. Então, se eu colocar mais ou colocar menos, não vai mudar nada. Aqui eu não preciso ter precisão. Aqui eu posso usar um equipamento meia-boca. Deu para entender? Entendi. Então, essa é a pergunta. Tá? A pergunta certa no laboratório é essa. Pô, professor, para que serve isso? E aí eu te pergunto, para que tu quer saber para que serve isso? Para eu saber qual é o material mais adequado para usar. Esse é o caminho certo. Deu para entender? Professor, e se eu estou fazendo uma extração de uma amostra com solvente orgânico? E aí eu vou extrair no ultrassom. Esse solvente orgânico que vai só extrair, vai só abrir a minha amostra. Eu considero que precisa de precisão ou não? Eu não vou te responder isso sem ler o método inteiro. Ah, entendi. Porque você precisa do contexto, entendeu? Uma coisa é só extrair. Outra coisa é se esse volume está relacionado a alguma proporção. Entendeu? Então, não dá para eu te responder isso assim. Tem que pegar cada método, estudar cada método, para que você está colocando aquilo naquele método, como é que ele interfere naquele método, e aí sim você pode determinar o equipamento. Mas se fosse só para abrir a amostra, professor, só para extração, então eu consideraria que não tem necessidade de precisão. Eu não correria esse risco, porque extração é um troço delicado. Por exemplo, se você tem um método que foi testado, comprovado em laboratório, que precisa fazer 10 extrações de 10 ml, se você colocar 8, ele vai extrair menos. Ah, entendi, professor. Entendeu? Então, eu não posso te afirmar isso sem olhar o método inteiro. Seria leviano da minha parte, entendeu? Não dá para dizer isso sem olhar o método inteiro. Não, entendi, professor. Existem situações em que o volume do solvente não é importante. E existem situações em que o volume do solvente é importante. Então, vai depender caso a caso. Então, não, tá bom, professor, desculpa. Até porque, olha, não tem muita até porque existe uma... antigamente dava tempo da gente dar isso em analítica, né? Extração com solvente, né? Cálculos onde a gente calcula o quanto você extrai. Então, existe um coeficiente de partição entre aquilo que você está querendo extrair, o teu solvente e a água. Então, esse coeficiente de partição, ele vai te dizer a proporção que vai ficar no solvente e na água. E aí, se você quer que aquele solvente seja capaz de extrair numa determinada proporção, então você vai interferir no coeficiente de partição. Entendi.
Entendeu? Então, cada método é um método. Eu estou mais preocupado é que você entenda esse. Que aí depois... quem é que está falando? A Leandra, né? Professor, sou eu. Então, depois dos outros métodos, por exemplo, se você for perguntando cada um, aos poucos você vai se ambientando com isso. Aí sim você vai conseguir pegar qualquer método e te responder essa pergunta. Porque aí você aprende a avaliar o método, entendeu? Então, o volume da amostra tinha que ser pipeta volumétrica. Está claro para você? Sim, está claro. Tá. A água aqui, tanto faz eu colocar mais ou colocar menos. Está bom para você? Tá bom. Tá bom. Então, vamos continuar adiante. Toda vez que eu uso uma bureta, olha só, aqui eu tenho cloreto de sódio, eu quero determinar a concentração de cloreto aqui dentro. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer com que esse cloreto reaja com alguém. Quem é esse alguém? A prata, que vai estar na forma de nitrato de prata, que é essa solução que está aqui, tá legal? Então, o que eu vou fazer? Quando a prata entra em contato com o cloreto, forma um precipitado branco de cloreto de prata. Então, eu sei que eu coloquei 10 ml de amostra aqui, tá? Então, e eu sei qual é a concentração, a normalidade e o fator do nitrato de prata, porque essa solução fui eu que preparei. Então, eu não posso colocar numa bureta uma solução que eu não sei a concentração. Tá? A concentração da bureta, eu sempre sei qual é, tá? Então, aqui, o que eu vou fazer? Eu vou deixar com que esse nitrato de prata caia aqui gota a gota. Quando essa reação terminar, quer dizer, quando reagir, o último cloreto que tiver aqui, reagir com a prata que eu estou colocando aqui, então eu coloco uma gotinha de prata, ela reage com o último cloreto que tem aqui. Acabou o cloreto que tinha aqui para reagir, eu fecho a torneira. Aí eu vejo o volume aqui, e a partir desse volume eu posso calcular qual é a massa que eu gastei de nitrato de prata e então, por estequiometria, eu determino a massa que tinha de cloreto aqui. Tá legal para ti, Leandra? Tá. Agora, você acha que esse equipamento aqui tem que ser de precisão? Sim. Sim, porque uma gota aqui vai fazer diferença. Bureta é um equipamento caro, né? Porque ele é um equipamento que está aqui dentro. Está ficando claro? Sim, professor. Muita gente trabalha com isso, colocando a bureta aqui, né? E coloca o becker aqui em cima. Eu não gosto disso, né? Eu sou muito chato com segurança. Então, repara, se você tiver com essa bureta aqui em cima, se por acaso a tua mão der uma vacilada, esse líquido vai cair na tua vista, no teu rosto, tá? Aqui, então, toda vez que eu vou encher a bureta, tem menos de 10 minutos, não vai dar tempo de assistir essa aula inteira. Quando terminar, não esquece, eu vou voltar para poder encerrar a aula, né? Então, eu sempre deixo a bureta num nível abaixo do nível do rosto, que aí se cair alguma coisa, cai na mão, e meu rosto está protegido. Tá claro? Isso é segurança. Tá legal? Essa aí está seca, então não vou precisar ambientar, é só encher direto. Está vendo que tem uma bolinha de ar? Se essa bolinha de ar continuar aqui, e eu começar a titular, e no final ela continuar aqui, sem problema. Mas ninguém garante que isso vai acontecer. Então, se eu começar a titular e essa bolinha de ar subir, eu vou contar com um volume que não existe, porque essa bolha de ar está ocupando o volume e ela saiu dela de dentro. Eu vou pensar que isso é nitrato de prata que foi consumido. Isso é erro. Tá? Então, eu tenho que eliminar isso. Uma maneira de eliminar é dando umas batidinhas na bureta e, normalmente, a gente consegue eliminar. Então, eu tenho que, antes de começar a titular, eliminar as bolhas que ficam pelo caminho e esse espaço que está vazio, eu tenho que encher de líquido, porque aqui cabe, sei lá, perto de 1 ml.
Se eu deixar isso com ar, até encher isso aqui, eu vou gastar 1 ml de nitrato de prata, ou seja, eu vou ter um erro grande, tá legal? Então, a preparação da bureta é muito importante. Mas tá vendo que tem umas bolhas aqui? Ó, daqui a pouco elas vão sair. Às vezes é chato de tirar, né? Mas não tem jeito, né? Olha lá. Lá vai ela. Repara que eu coloco o conjunto inteiro. Leandro, você entendeu? Eu estou com cloreto aqui, vou jogar nitrato de prata aqui. Quando a prata reagir com a última gotinha de cloreto que tiver aqui, eu fecho a torneira para ver o volume que eu precisei. Tá legal? Sim. E como é que eu faço para saber qual foi a última gotinha? Como é que eu faço para saber que não tem mais cloreto? Como é que eu faço para saber que a reação terminou? Você vai colocar o cromato, né? Exatamente, eu vou colocar um indicador. Quer dizer, esse cara só serve para falar para mim, olha, a reação acabou. Então, o que acontece? Quando não tiver mais cloreto, a prata vai reagir com o cromato e vai ficar vermelho. Só que a gente não vai chegar no vermelho, na primeira mudança de cor a gente para. Agora eu te pergunto uma coisa, Leandra. Essa quantidade de cromato, você acha que é preciso eu medir isso com precisão? Eu acho que não. E não mesmo, porque é um indicador. Se eu colocar 1 ml, vai parar naquele ponto. Se eu colocar 1 ml e meio, vai parar naquele ponto. Ou seja, eu não vou gastar tempo para colocar indicador. Deu para entender? Então, o método fala 1 ml. O pessoal da farmácia me ensinou que 1 ml é mais ou menos 20 gotas. Então, eu nem esquento a cabeça, eu coloco 20 gotas. É mais, é menos, não vai mudar nada, porque ele só serve para mostrar o final. Você está entendendo que, como para a gente falar qual é o material adequado, o primeiro tem que saber para que ele serve. Sim, entendi, professor. Então, isso que você está fazendo, isso é aprender analítica, tá? Isso aqui, eu acho que no teu caso, essa aula ainda é melhor do que a presencial, porque você tem chance de ver de perto e perguntar mais coisa. Vamos lá. Professor, Diga. professor, eu vou ser sincera, eu dei uma leve viajada e eu Ah. perdi a parte do cromato, eu não entendi Tudo do bem. cromato. Eu sei que ele é para mudar, né? Sem problema. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você entendeu que aqui dentro tem prata? Entendi. Você entendeu que aqui tem cloreto? Sim, entendi. Você entendeu que o cloreto que a prata vai reagir com esse cloreto? Sim, Você entendeu que quando termina, dependendo da quantidade de prata que eu gaste aqui, é que eu vou poder calcular quanto tem de cloreto? sim. Como é que eu sei qual é o ponto que acabou o cloreto? Porque a hora que acabou o cloreto, eu tenho que fechar a torneira. Como é que eu sei qual é o ponto que acabou o cloreto? Tomato. Então, eu já fiz titulação e eu sei que é quando muda a cor. Não sei onde que tá O isso. cromato, ele serve para dizer isso para a gente. Olha, para. Tá? Agora, o mais importante é o que você falou. Como o classificador atua? Por exemplo, numa titulação de ácido base, é simplesmente mudança de pH. Então, o pH muda, ele muda também. Aqui, não. Aqui é assim. A prata vai reagir com o cloreto. Quando não tiver mais cloreto, ela começa a reagir com o cromato, porque ela reage primeiro com o cloreto e depois com o cromato. Ou seja, quando começar a reagir com o cromato, é porque não tem mais cloreto. Então, a primeira cor significa que ele começou a reagir com o cromato. Aí eu paro. Então, o cromato está no Becker e não está junto com a prata. Ainda não. A gente ainda vai colocar o cromato aqui dentro do Erlen. Tá? Ah, tá bom. A gente ainda não Entendi. colocou.
Agora, um detalhe importante que é nessa análise, o pH é fundamental. Então, se eu tiver, toda análise tem interferência. Você só precisa saber qual é a interferência. Tá? Então, aqui, por exemplo, eu vou reagir com a prata. A prata reage com cloreto, mas ela reage com hidróxido também. Como é que eu sei que não tem hidróxido aqui? Não deixando o pH alcalino. Então, eu poderia trabalhar com pH neutro ou com pH ácido. A prata reagiria bem. Tá legal até aí? Sim, entendi, professor. Só tem um Obrigada. detalhe. Não, pera, calma, porque tem outro detalhe. Se não tiver ácido, abaixo de pH 5, 4, se ele tiver muito ácido, o cromato se transforma em dicromato espontaneamente, não depende de você. E ele, na forma de dicromato, não reage com a prata, ou seja, você não enxerga o final da reação. Então, o pH dessa solução não pode estar alcalino, senão você tem interferência de hidróxido, e não pode estar ácido, senão o indicador não vira. Ou seja, eu tenho que estar com o pH neutro. Então, como é que eu faço isso? Eu tenho que acertar o pH. E por que eu não acertei o pH aqui? Porque essa amostra é soro fisiológico, que tem água destilada, pH 7, e cloreto de sódio, que é pH 7. Então, para essa amostra específica, eu sei que eu não preciso me preocupar com pH. Se fosse qualquer outra amostra, eu primeiro ia me preocupar com o pH. Deu para entender? Sim, professor. Tá? Bom, agora eu vou colocar o cromato e aí provavelmente não vai dar tempo de mais nada, eu vou ter que esperar voltar, né? Vai dar menos de um minuto. Não precisa de precisão, aí 20 gotas está bom, né? Mais ou menos, né? Menos de um minuto, hein? Então, daqui a pouco vai... Vai cortar o vídeo vai cortar já, tá? Eu estou falando sobre o pH aí. Muito bem. Então, como eu estava falando para vocês, né, a gente tinha parado ali na adição do cromato, e eu estava lá no vídeo, né, explicando exatamente, né, para que serve o cromato, aquela relação dessa análise com o pH. Por exemplo, um método igualzinho a esse, só que para a gente usar um eletrodo específico de cloreto. E aí o que acontece? Você não depende do indicador. Então, aí você trabalha com meio ácido, e aí você tem um resultado muito bom em meio ácido. O senão para trabalhar com meio ácido aqui é indicador, mais nada, tá? Então, entender para que serve cada reagente é fundamental para você entender a analítica, tá? É aí que você começa a aprender o que você pode e o que você não pode fazer, tá legal? Eu vou compartilhar a tela novamente. E
Vamos voltar aqui no vídeo. Ele ainda está convertendo aqui para poder deixar isso gravado. Então, vai ter que ter um pouquinho de paciência aqui. Se eu parar isso aqui agora, a gente perde o... Se a gente parar isso aqui agora, a gente perde a gravação. 7h40. Bom, aproveita esse tempinho aí para perguntar o que vocês quiserem. Tem alguma coisa que vocês queiram perguntar sobre a experiência? Professor, das reações, pode ser das reações? Espera. Não, pode falar, porque agora eu tenho que esperar. O máximo que pode acontecer é eu te responder depois. Tá, só para confirmar, professor, as reações de NaCl mais o nitrato e do nitrato de prata com o cromato. São essas duas, né? São essas duas reações que tem. E aí, professor, na reação do cromato, porque a outra reação o senhor já colocou, a do cromato eu posso representar só a reação do que realmente acontece? Pode. Só a prata com o cromato de prata. Pode sim, porque, na verdade, é essa a reação que ocorre. O veículo sempre numa reação iônica você pode fazer isso. O Vogel faz isso, porque é veículo de transporte só, mais nada. Tá, mas se eu colocar do outro jeito também tá certo, né, professor? Ah, lógico, tá certo. Eu não vou te descontar nota por causa disso. Aí, professor, só tem mais duas. Se der tempo. Eu ia perguntar, professor, para o senhor da normalidade. Porque na normalidade, o senhor colocou assim, naquela tabelinha, 1 vezes 1,0089. 0,1, né? 0,1 vezes 1,089. Eu não entendi, professor. A normalidade eu coloco só 0,1 ou eu tenho que multiplicar por esse 1,0089? Tem que multiplicar. Deixa eu te falar uma coisa. Vamos dar uma viajada? Vamos. Imagina que você pegue um cabo de vassoura e leve lá para dentro do laboratório. Tá legal? Tá. Nesse momento, o que esse cabo de vassoura representa? No laboratório. Acho que para você é um cabo de vassoura. Um cabo de vassoura dentro do laboratório. Perfeito. Tá? Existe, agora é diferente, mas antigamente o metro, o padrão de metro era o que só muito pouca variação com dilação e ficava guardado no Museu de Louvre de Paris. Hoje não, você tem uma coisa mais moderna, não sei quantas vezes o comprimento de onda de não sei o quê, então aí qualquer laboratório tem. Mas não era assim, era um padrão físico mesmo. Tá legal até aí? Sim. Tá. Então, se você pegasse o teu cabo de vassoura, conseguisse encostar o teu cabo de vassoura lá naquele padrão e cortasse esse padrão exatamente do mesmo tamanho que estava o padrão, o teu cabo de vassoura deixava de ser padrão, deixava de ser um cabo de vassoura, passava a ser um padrão chamado metro. Deu para entender? Deu. Só que, assim, aquele que está lá no Museu de Paris é um padrão primário, o teu cabo de vassoura é um padrão secundário. Como nunca iam deixar você colocar o teu cabo de vassoura junto com o padrão internacional, porque normalmente o que acontece é que... Deixa eu só colocar aqui.
o que acontece é que eles só mostravam isso por exemplo, no Brasil, para a BNT. Deu para entender? Então, a BNT ia lá, levava uma referência dela e tinha o padrão do Brasil, que já não era um padrão primário, era um padrão secundário. Aí, se tu pegasse o teu cabo de vassoura, comparasse com ele, ia ser o teu padrão terciário. Tá legal até aí? Sim. Tá, muito bem. Se tu pegar nitrato de prata, por exemplo, você precisa de, eu não sei de cabeça, tá? Mas vamos supor que você precisasse de 143 gramas de nitrato de prata para preparar uma solução. 14,3 gramas de nitrato de prata, tá? Tu vai lá numa balança analítica e pesa 14,3 gramas de nitrato de prata. Eu estou chutando o número, não é esse, tá? Para preparar uma solução 0,1 normal. Tá? Então, tu vai pesar 14,3 gramas e colocar, deve dissolver para 1 litro. Tá legal? Tá. Quando você faz isso, você não tem uma solução 0,1 normal, você tem um cabo de vassoura. Porque o nitrato de prata não é confiável a pesagem dele. Ele não pode ser considerado um padrão primário. Deu para entender? E eu não considero ele um padrão primário porque ele pode ter impureza? Seria por isso? Não só impureza. Ele tem impureza, ele pode absorver a umidade do ar. Então, você pesa, você acha que ele está pesando aquilo, mas ele não está pesando aquilo. Então, você nunca sabe quanto você está pesando de verdade. Ele não tem as características necessárias para ser um padrão primário. Deu para entender? Deu. Uhum. Aí, o que você faz? Você pega esse cara, prepara, aí você vai na literatura e vê qual é o padrão primário, qual é a substância que você, quando pesa, você tem certeza que aquele peso está certo e que reage legal com o nitrato de prata. E aí você prepara um padrão primário. Tá? E aí você compara com o teu nitrato de prata. O teu nitrato de prata agora deixou de ser um cabo de vassoura, agora ele é um padrão, só que é um padrão secundário. Deu para entender? Sim. Só que, em vez de eu colocar que ele não é 0,1, é 0,1001, em vez de eu fazer isso, eu falo assim, ele é 0,1 vezes um fator de correção. O que é esse fator de correção? É a correção que o teu padrão primário fez para aquele cara que era um cabo de vassoura. Ah, entendi, professor. Então, esse 1 é do padrão primário. Exatamente, é a correção devida à tua comparação com o padrão primário. A gente fala que é normalidade real. Quer dizer, agora ele é um padrão, porque a normalidade dele é real. É a minha normalidade teórica, mas que foi comparada com o padrão primário. Deu para entender? Entendi, professor. Esse valor, professor, ele é fixo, esse 1,0089 sempre vai ser. Não, depende de quanto você vai pesar. Você vai pesar mais, vai pesar menos, nunca dá o mesmo resultado, cada hora dá uma coisa diferente. Ah, tá. Você nunca sabe quanto você vai conseguir pesar. Entendi, professor. Então, esse 1 ele vai variar de acordo com o quanto eu vou pesar. Exatamente. Quanto mais longe você fica do peso que deveria ser, mais longe de 1 vai ficar o teu fator. Tá. Ok? Uhum. Então, vamos lá. Já estava aqui. Então, ó, eu vou voltar um pouco aonde a gente estava com o... A gente colocou aqui, ó, o cromato. Então, agora aqui está tudo pronto. Agora não tem mais o que fazer. É adicionar prata
para reagir com o cloreto, formar cloreto de prata, que é um precipitado branco, e aí eu vou continuando até ficar, na primeira mudança de cor, eu paro. Ali significa que eu não tenho mais cloreto, ou seja, a prata que eu gastei consumiu todo o cloreto. Aí eu já posso usar isso como referência para cálculo. Tá beleza? Beleza. A titulação envolve a agitação constante do L, porque eu não sei qual é o momento que vai parar. Se eu não agitar, eu posso colocar um volume A maior, e aí eu vou estar errando. E a adição gota a gota, mais ou menos uma gota por segundo. Repara que agora já está demorando para o tom vermelho sumir, que significa que essa reação já está chegando no final. Nesse ponto, o ideal é agitar mais e adicionar gota a gota mais lentamente. Tá vendo? Mudou de cor. Daqui para frente, quanto mais eu colocar, mais vermelho fica. Mas aí já não é mais a reação com a prata, já é a reação com o cromato. Então, esse é o final da reação. Agora a gente vai ler para ver qual o volume.
15,1 mililitros. Aí, eu vou sair daqui. Dúvidas? Pessoal? Pessoal, está me ouvindo? Sim, Estou professor. ouvindo, professor. Com silêncio, eu falei, nossa, caiu. Sem dúvidas. Então, tudo bem? Tenho gostado, né? Porque eu espero que tenha ficado claro. Gostaram da experiência? Sim, professor, ficou bem claro. Para mim, assim, tá Para claro. mim também ficou bem explicado, professor. Isso aí agora está no YouTube, então vocês vão poder assistir quantas vezes vocês quiserem. Agora, o que eu vou fazer é o seguinte: agora eu vou aqui aqui, ó. Essa aqui é a relação de atividades. Vocês estão vendo, né? A relação de atividades que vocês têm que entregar. Atividade 1 produz solubilidade individual. Essa aqui já estourou até o tempo, né? Então, essa daqui era aquela primeira que a gente fez. Atividade 2 era o relatório de cloretos em soro fisiológico, que a gente já mostrou para vocês semana passada e já explicou o que tinha que fazer. Alguém tem dúvida nesse relatório aqui do cloreto? Isso aqui é em grupo e o relatório de relações iônicas também é em grupo. Aqui, alguém tem dúvida nisso aqui? Esse da atividade 2 é só para fazer aquela tabelinha? De colocar o que a gente observou da reação? Não, a atividade 2 é o relatório do cloreto. Tá? Então, aqui eu dou uma ideia do que é a análise, né? Exatamente aquilo que a gente fez em laboratório. Eu peguei resultados anteriores, tá? Quando a gente tem um método pronto, essa metodologia normalmente vem com a fórmula pronta. Então, você vê que aqui o volume, inclusive, ele fala que é em mililitros, a normalidade vezes o fator, que é aquele fator que você me perguntou, tá? O equivalente ele te dá pronto. A massa é a massa de amostra que está aqui em gramas, tá? Então, aqui é a substituição e pronto final. O que você vai fazer no relatório? Colocar o nome da matéria, né? O título da experiência, determinação de cloreto em soro fisiológico, nome e número dos componentes do grupo. E aí uma pesquisa. Tá? Pode ser sobre nitrato de prata, né? Como pode ser sobre a importância da prata do soro, sei lá, o que vocês quiserem. O objetivo aqui é colocar vocês para ler. Conclusão. Isso é a parte mais importante, mostrar os cálculos envolvidos. O que significa? Coloca a fórmula substituída, coloca esse é esse relatório, um relatório bem simples. Está legal até aí? Ok? Para mim tá ok, professor. A atividade 3 é outro relatório em grupo. Então, essa aqui, eu pensei e achei melhor fazer isso. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar... lembra que você fez esse relatório o ano passado? Alguém me perguntou isso, inclusive, no WhatsApp. Quem foi?
Eu acho que talvez não esteja aqui. Eu acho que foi a Valéria que me perguntou se esse era o mesmo relatório que a gente fez no semestre passado. Eu falei, não, tem uma pequena diferença. Então, você vai colocar nome e número dos componentes do grupo, fazer uma pesquisa também, pode ser sobre, aqui você pode falar sobre a diferença de solução e extensão, inclusive em termos farmacêuticos, você pode falar um monte de coisa, dá para fazer um monte de pesquisa interessante. Bom, o relatório, você vai só preencher aqui, ó. Aqui você coloca, que nem eu fiz aqui, o nome dos reagentes. Então, H-sérico N2CO3. Formou um gás? Tá, então formou um gás incolor. Então, você escreve formação de um gás incolor. Entre parênteses, você coloca qual é o gás formado, CO2. Formação do precipitado branco. Tá, mas quem é o precipitado branco? Você tem que colocar quem é o reagente, que é o produto formado que foi aquele precipitado branco. Não precisa colocar a reação. Eu só quero que você coloque, por exemplo, no item 1, é H-sérico NaOH. Então, ficou incolor, porque formou água. Então, você coloca aqui, nada foi percebido, embora houvesse formação de água que é incolor. Pronto. Tá? Formou um precipitado branco. Ó, formação do precipitado branco de... E aí você põe qual é o cara. Tá legal? E aí, põe a bibliografia. Esse relatório é só isso. Quer dizer, escrever o que foi visto é só pegar aquele vídeo de reações iônicas que está no YouTube e assistir de novo. Alguma pergunta? E o senhor tinha colocado lá um parecido com esse, que o reagente 1 reage com 2, 1 reage com 3, que tinha os íons que eram insolúveis embaixo, tipo prata, não reage com tal coisa, que eu não conseguia achar no papel, no material didático. Não conseguiu achar no material didático? Não consegui, professor. Achei só os reagentes, um agindo com o outro, mas não achei a parte onde fala que a prata não reage com tal, que não forma nada. Essas comparações eu não consegui achar, que o senhor mostrou na aula passada que eu vi. Peraí. Aqui, ó. É isso que você está falando? Deixa eu ver, professor. Vai descendo. Isso, professor. Só a tabela de solubilidade que eu não consegui achar. Bom, tá bom, eu vou dar uma olhada se não está lá, ou se não tiver, eu coloco, tá? Que ele vai estar no método de reações iônicas, tá? Peraí, só um pouquinho. Eu achei quase tudo, só faltou a tabela, professor. Olha, deixa eu só te falar uma coisa. No semestre passado, a gente não tinha feito laboratório, tá legal? Certo. Então, o que aconteceu? A gente fez aqui as reações e a gente via se formava um precipitado ou não a partir daqui, certo? Certo. Então, agora aqui a gente tem uma outra oportunidade, porque a gente fez isso em laboratório, tá legal? Então, por exemplo, vou pegar aqui, olha. A atividade 3 e a atividade 5 são para o dia 23, tá? Então, semana que vem, vocês têm que vir com essa atividade pronta,
porque sem entregar, mas pronta, porque aí se você tiver dúvida, é a hora que a gente vai ter condição de tirar dúvida. Então, você vai assistir o vídeo e vai escolher 5 reações quaisquer e montar 5 reações quaisquer. Então, ó, repara aqui, ó. Por exemplo, a reação 4 com a reação 5. 4 e 5. Então, 3 e CaCl2, por exemplo. Tá legal? Então, o que você vai fazer? Primeiro, você vai inverter a situação. Você vai chegar, olhar a reação e falar, não, 4 com 5 formam um precipitado branco. Tá legal? Certo, professor. Então, eu vou apagar aqui, tá? Então, 4 com 5 formam um precipitado. Então, você vai pegar essa reação aqui, por exemplo, tá? HNO3, CaCl2, 4 com 5. Aí tu olhou lá, formou um precipitado branco. Aí tu pega o relatório com o teu grupo, escreve lá, reação 4 com 5, formação no precipitado branco. E agora, qual é o precipitado branco? Ok? Certo. Então, o Ag é mais 1. O NO3 é menos 1. Tá legal? Certo. Tá? Muito bem. O cálcio é mais 2, o cloreto tem 2, é menos 1, mas tem 2 aqui, então eu tenho 2 mais, 2 menos, aqui mais 1, mais 2. Então, antes de fazer qualquer coisa, eu já deixo isso balanceado em 2. Balancear, né, professor? Tá legal até aí? Ali. Tá? Aí você faz, vamos supor, pega esse com esse aqui, que é o que está em vermelho. Isso vai formar nitrato de cálcio, ok? Certo. Aí você vai olhar a tabela. Nitratos solúveis, sem exceção. Então, se os nitratos são solúveis e não tem exceção, então, com certeza, esse cara não vai formar precipitado. Certo. Então, faço copiar, colar. Esse cara vai aparecer do outro lado do mesmo jeito que ele estava. Agora, se esse cara não formou precipitado e eu sei que tem um precipitado formado, com certeza esse precipitado só pode ser do que sobrou. Da prata. Aí, só que aí, esse cara aqui ó, tem menos de 10 minutos, tá? A gente vai ser cortado no meio, tá? Então, eu vou falar até o último momento. Ó. AgCl. Só que eu tenho 2 Ag, 2 de Cl, então vai formar 2 de AgCl. Tá legal? Então, o precipitado... Aí você vai olhar assim, pô, mas será que está certo? Pô, eu vou dar uma confirmada. Vou olhar a tabela de solubilidade. Cloretos solúveis. Opa, peraí, a prata é exceção, então a prata é insolúvel. Então, tá certo, esse cara é cloreto de prata mesmo. E aí você vai fazer 2 coisas. No teu relatório individual, aí coloca essa reação. Naquele relatório em grupo, tu vai colocar precipitado branco, aí tu fala, é desse cara, DAGCL. Deu para gente? Sim. Sim, professor. É isso. Ficou claro. Ficou claro. O que está faltando é só a tabela, professor, para ajudar. A tabela é que vai ajudar bastante para fazer. Não, isso aí a gente põe. Isso aí não é um problema, não. Tá? Mas eu já assisti a outra aula lá, as anotações de todas as reações já, professor. Está com meio caminho andado. Se precisar, você pode assistir de novo, né? O vídeo está no YouTube, você pode assistir ao laboratório novamente. Até a última reação, que a última reação foi o nitrato de chumbo e o iodeto de potássio, não é isso? A última reação. É a marca, né? Por causa da cor, né? Cor bonita. Amarelado dourado, meio puxado para dourado. Isso. Exatamente. Então, agora vamos fazer o seguinte. Então, eu já mostrei para vocês a atividade 1, atividade 2, atividade 3, que é aquele horário de reações iônicas, atividade 4,
Atividade 5, essas reações que você vai escolher 5 quaisquer. E agora vamos para a atividade 4, que seria a determinação de cloreto em soro fisiológico. Tá? Então, esse aqui é de individual. Tá? Então, esse aqui é como, por exemplo, quando a gente fez cloreto no laboratório, eu te dei um método, e no método já vem a fórmula, é simples substituição. Numa prova, eu te cobraria desse jeito, eu te daria um exercício para tu resolver dessa forma. Eu te dou os dados e você, a partir disso, que aqui você calcula. Tá legal? Monta a conta, né, professor? Faz o cálculo. Isso. Tá? Então, é isso que a gente precisa explicar para vocês. Tá legal? Só que, assim, provavelmente não vai dar tempo de explicar tudo hoje. Então, eu vou começar a explicar e eu vou ser cortado no meio. Então, o que você faz? A partir das informações que eu te der hoje, você já deixa isso aqui pronto para a semana que vem. E aí, se você tiver dúvida, você tira a dúvida. Logo em seguida, você vai ter que entregar isso aqui. E aí você não vai ter mais chance de falar comigo. Combinado? Professor. Então, eu vou pegar aqui, então. Ó, o que eu fiz aqui, ó? Eu peguei esse aqui, ó, tá? Peguei isso aqui, ok? E mudei os fatores, tá? Então, eu mudei o fator, eu copiei aqueles dados do relatório, aí eu mudei o fator, eu mudei a massa de amostra, mudei o volume da amostra e mudei o volume de titulante. E aí eu vou explicar para vocês, a partir daqui, como é que se calcula. E a partir daí você calcula o outro, tá legal? Certo. Então, a reação de titulação era essa aqui, ó, o AgNO3 com o NaCl formando NaNO3 e a HCl. O segredo é você ver o seguinte: quando você tem uma reação química, seja ela qual for, quando você reage a alguma coisa, sempre vai reagir com quantidades iguais de equivalentes gramas. Então, se tiver um equivalente grama aqui, vai ter um aqui. Se tiver 2 aqui, vai ter 0,125 aqui, vai ter 0,125 aqui. O número de mols pode mudar. Pode ser 1 para 2, 1 para 3. Agora, a quantidade de equivalentes não muda nunca, é sempre igual. Até aí tá legal? Certo, professor. Até aí, sem dúvida. Repara